amigos, tudo bom? Ou se você está aqui pela primeira vez, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Imparcialmente Santista. E hoje estamos aqui para fazer um giro de notícias, um Isabel Informa, que vocês adoram. E eu sei que vocês gostam, a gente tem muito assunto para falar, algumas pequenas polêmicas, vamos tratar de todos esses assuntos. Mas antes, vocês sabem que, com certeza, vocês sabem, e se vocês não sabem, vocês vão saber agora que esse vídeo também é patrocinado pela OneFootball. O link está aqui embaixo, basta vocês apertarem o link e baixarem o aplicativo. O que tem esse final de semana? Tem Champions. Quer saber quem vai jogar? Rodrigo vai jogar? Vai entrar como titular? Não vai? Que minuto vai entrar? Putz, não vou ver o jogo, Isabel. O que eu faço? Fica lá com o aplicativo da OneFootball. Tudo sobre a Champions League. Aponte o seu celular para cá. De fato, números, estatísticas, rodada, notícias, tudo Champions League esse final de semana, dia 28, sábado, 4 da tarde, tem Real, nosso Rodrigo contra o Liverpool, que eu gosto muito, é um time de fato que eu adoro. O Klopp é um time, ainda bem que o Firmino não tá na melhor fase dele, porque seria mais difícil não querer que o Liverpool ganhe, mas é isso, aponte o seu celular, baixe o aplicativo ou clique aqui embaixo. Gente, muitas coisas para gente conversar nesse vídeo de hoje. Algumas pessoas vieram me questionar, alguns xingamentos apareceram, né? Que eu acabei comentando no vídeo da Globo, que o Santos não mereceu passar. E aí eu falei, cara, mas por que tá chamando tanta atenção? Aí que eu vi, eles colocaram no título. E aí vocês, às vezes, eu sei que tem gente que às vezes não tem tempo, ou não tá afim, não vê o vídeo inteiro. Gente, acho que assim, mérito aconteceu, né? É aquele gol, qual que é o pênalti bonito? É o que entra. Qual que é a classificação bonita? É a que acontece. Mas vocês concordam comigo, e não tem chance de vocês não concordarem, que o Santos, nos últimos 3 jogos da Sul-Americana, jogou muito mal. Né? Assim, é um time que jogou de reserva para misto, é um time que por muitas vezes não tinha intensidade nesse campeonato. Então, assim, mérito, eu acho que a gente pode discutir. E acho sim que a palavra mereceu, talvez eu poderia usar de outra forma. Vocês têm que entender também que eu gravo o vídeo 5 minutos depois que acaba o jogo. Então, aquela porcaria de jogo que a gente assistiu ontem estava na minha cabeça. E é óbvio que a gente vai falar, eu sou torcedora, exatamente porque vocês gostam de mim, que é porque eu falo com o coração. Quando eu danço e sou meio bobona, é com o coração. Quando eu também falo com raiva, com o coração. Então, com raiva com o coração, mas vocês entenderam. Então é isso, gente. De modo algum eu vou diminuir, mas eu acho que o Santos precisa melhorar para o resto da Sul-Americana. Ok? Ok. Vamos agora fazer um giro de notícias santistas. Eu adoro fazer isso. Eu adoro fazer isso. E eu acho legal porque aqui a matéria do Diário do Peixe que saiu do Guilherme Lesnock é que Bustos afirma que irá manter rodízio no elenco do Santos. O técnico Fabian Bustos novamente poupou alguns atletas no empate 1-1 contra o Banfield pela Copa Sul-Americana. Peixe sofreu, como acabamos de falar, mas conseguiu avançar para a próxima fase. Contra a Universidade Católica, União La Calera e Banfield, a gente sabe que ele rodou bastante o elenco. Nos 2 primeiros jogos, o time inteiro foi trocado, exceto o João Paulo, mas teve um jogo que até o John jogou, né? E aí ontem a gente teve menos trocas, né? Aqui ele tá falando que o Marcos Leonardo é mais jovem, tem 19 anos, outros mais velhos, mas não tem a mesma fisiologia, recuperam mais rápido. Rodrigo Fernandes não poderia jogar. Eu até vi um tweet, acho que foi do 17, falando que tanto o Rodrigo Fernandes e o Michael, eles não jogaram por perigo de lesionar real, assim, de lesionar mesmo. Então, que de fato aí o Bustos também olhou para essa outra parte. E aí a gente pode colocar aqui, ó, o técnico argentino ainda citou exemplos nos rivais do Peixe, que também rodam o elenco, caso do Palmeiras e do Corinthians. Bom, eu acho que assim, ele está falando da questão de trocar. Eu acho que o Santos precisa fazer um rodízio, sim, mas um rodízio inteligente. Ninguém aqui está falando para todo jogo você achar que o Ângelo, quando se recuperar, vai poder jogar todos os jogos. Ninguém está querendo matar o Zanocelo, matar o Lucas Pires. Mas é o que eu sempre falei do Lucas Pires. É um excelente jogador e Bustos não roda o Lucas Pires. É um cara que felizmente aguenta. Mas se estourar, a gente está lascado. E até bem falando sobre isso, o Mussetti postou hoje a questão que o Benfica pode estar de olho no Lucas Pires e que o Santos aí já tem uma renovação encaminhada, mas que de fato aí o Lucas Pires está chamando a atenção. A posição do Lucas Pires é muito difícil que a gente segure ele por muito tempo. Você tem um baita de um lateral esquerdo como ele, vai ser difícil ficar no Santos por muito tempo pela dificuldade da posição. Então, eu acho que assim, o problema não é fazer rodízio, o problema não é você
se preocupar com o DM. O problema é você não mostrar um foco. E aí as pessoas... Esse último vídeo, as pessoas realmente... As pessoas me criticaram. Ah, mas você tá falando que o Santos não tem padrão. É óbvio que ele tem padrão. Você vai ver no jogo contra o Palmeiras. Eu não sei o que eu vou esperar no jogo contra o Palmeiras. E eu tenho certeza que o Santista também não tem plena noção do que vai acontecer no jogo contra o Palmeiras. A gente não sabe da intensidade do time. É claro que é um clássico. Em geral, o Santos entra bem nos clássicos. Pelo menos esse ano jogou bem fora de casa contra o próprio Corinthians. Teve um jogo muito bom fora de casa também contra o São Paulo. Né? O jogo totalmente roubado ali. Então, esses dois posicionamentos, essas duas formas de jogar contra o Corinthians e o São Paulo fora de casa que aconteceram esse ano foram jogos interessantes do Santos, né? Faz tempo que o Santos não faz um bom jogo contra o Palmeiras? Faz muito tempo que o Santos não faz um bom jogo contra o Palmeiras. Mas eu acho que assim, qual é o Santos que a gente vai ver? Também questão de escalação. Eu não gosto do Rua jogando de ponta. Eu não gosto do Angulo no meio de campo. Eu não gosto que você fica alterando algumas peças do Santos e jogando de uma forma que o Santos não é intenso. Eu prefiro o Marcos Leonardo com o Batistão. Eu acho que você tem que jogar dessa forma. Se você fala para mim, você trocou o Rodrigo Fernandes e colocou o Sandri, porque o Rodrigo Fernandes está cansado. Perfeito. É isso, eu quero mais que o Sandri jogue, eu quero mais que esse moleque exploda e que daqui a um tempo o Benfica também esteja atrás dele. Eu adoro o futebol do Sandri. Agora, você colocar o Johan Julio, em vez de eventualmente pensar num ataque que você consiga tirar esse Batistão da ponta direita, colocar o Batistão atrás do Marcos Leonardo, traz novamente o Braga. Eu sei que é complicado, o Braga não vem em boa fase na ponta, e na ponta direita traz mais vezes o Lucas Barbosa. Não dá para você colocar o Lucas Barbosa só quando as coisas explodem. E assim, a entrada do Bruno Oliveira na última partida é interessante, é importante, só que assim, a gente falou isso até, eu vou parafrasear o Bruno Gutierrez, que ele usou exatamente esse exemplo para não ficar. Deixa eu usar aqui a matéria do GE. O Bruno Gutierrez ele usou exatamente esse termo. Ele falou: o Bustos colocando o Bruno Oliveira ontem parecia. Eu sei que vai doer, mas parecia o Cuca colocando o Wellington Tim. E parecia assim, gente. A gente não pensa dessa forma porque deu certo. Só que não é certeza, sabe? Você coloca um cara no seu jogo mais importante desse ano, o jogo mais importante que o Bustos fez, para de fato conseguir uma classificação, para seguir bem num campeonato, e você põe um cara que eu não lembro se o Bruno Oliveira já teve algum tipo de sequência com o Bustos, eu acho que não. Ele entrou bem sim, ele arriscou uma baita bola sim, mas até aí, gente, o Thailson fez um bom primeiro jogo contra o Vasco e fez um gol, entendeu? Calma. Ele pode ser um baita de jogador, pode que não. E o tempo vai ver. Que bom que a gente tem tempo para conhecer esse jogador. Mas não gostei. Eu acho que o fato de você pareceu o Diniz contra o Libertad, colocando 7 atacantes. Vamos ver o que vai dar. E desespero não leva a lugar nenhum. O Santos precisa de mais solidez, precisa de mais consistência. Só que o que a gente sente é que não passa da direção, em questão dos treinos, né, do treinador, para os jogadores, esse tipo de, o foco está na Sul-Americana. Não dá para focar em todos os lugares? Não dá, de fato não dá. A Copa do Brasil é mais rentável, o futebol e o Campeonato Brasileiro tem como cair. Então eu entendo. Só que a Sul-Americana é um baita de um campeonato promissor para o Santos. É um campeonato que o Santos nunca venceu e é um campeonato que é possível. Até te alterar, que até agora que eu vi que eu tô deixando todas as caixas da minha reforma aqui para vocês verem. Mas assim, é um campeonato possível, é um campeonato que sim, tem o Inter, pode ter o Ceará, né, que vai decidir, Fluminense, Atlético Goianiense, até o Universidade Católica do Chile, que agora está sendo treinado pelo Ariel Roland. Claro que é um campeonato difícil, mas é interessantíssimo, sabe? É interessante para o Santos ter patrocinador, é interessante para o Santos fazer bons jogos. A Arena Barueri deu um monte de problema para entrar, eu já falei aqui sobre isso, sim. Porém, a gente colocou 25 mil pessoas lá dentro. O Santos teve uma renda de 1 milhão. Isso é relevante, isso é muito importante para o Santos. Eu sei que não foi a melhor partida que a gente assistiu, mas foi uma renda de 1 milhão. Precisa pensar sobre renda também. E até porque, se o Santista quer um estádio, eu também acho que o Santista merece, eu mereço um estádio, a gente vai ter que saber para onde a gente vai esse tempo, que a gente vai ficar simplesmente sem lugar. Esse tempo que o Santos vai ficar sem casa. Então, assim, não vai sair na Barueri, vai jogar no Morumbi? Você vai dar dinheiro para o São Paulo? Depois é um bairro que, se você sai à noite para ter emboscada, para ter isso, para ter aquilo, você vai fazer o quê? Não sei. Então, aí, mudando de assunto, né? Eu acho que, assim, a gente tem duas matérias hoje interessantes também.
Santos tenta permanência, Inter joga duro e Marcos Guilherme deve sair. Sinceramente, dependendo do valor, eu não acho que é um jogador tão problemático de ficar no Santos, não. Ele tem contrato válido até 30 de junho. Preferia vê-lo sendo utilizado até mais vezes do que o próprio Johan Julio. Acho que até hoje a gente pode ter visto mais intensidade no Marcos Leonardo do que no Johan Julio, mais sequência. A gente até brincava do Cachau e tudo. Ele foi pedido de Fernando Diniz e até que viveu uma boa fase, mas é claro, o Santos não pode pagar, não tem como pagar por ele, não tem como comprar esse jogador. A gente sabe do momento do Santos, se não der certo, como tá falando aqui no título, né, que o Inter joga duro e ele deve sair, provavelmente o Inter tá cobrando, a Vila Belmiro chegou a procurar internacional, tentar negociar valores, visto que o vínculo do jogador com o time do Sul vence no final do ano, porém, o Inter jogou duro e não aceitou. Se o Inter não aceitou, é igual o Santos, né? O Santos não aceitou a proposta do Famalicão pelo Alex. São propostas provavelmente ruins, não vale a pena para o Inter agora, às vezes vale a pena reintegrar o atleta. O reintegrar é uma boa. O que eu acho sobre isso? O atleta não vinha aparecendo no Santos, a gente não sabe nem a forma que ele está agora, e a forma em questão de forma física, de condicionamento, mas é um cara que o Inter não gosta, né? O torcedor colorado não gosta do. Eu lembro muito quando eu fiz uma live com alguns torcedores do Inter, eles falaram que era uma Itaipu para acender um fósforo, né? Que era um esforço absurdo e não tinha um resultado que condizia a esse esforço. Então, assim, eu acho que é um jogador interessante, eu não acho de forma alguma que ele roubou o dinheiro do Santos, que não valeu a pena um empréstimo, sim. Acho que foi um jogador que ajudou no momento que foi necessário. É um cara que chutava de fora da área, era um cara que errava bastante, sim, mas que tinha até que era um jogador esforçado, sim. Então, eu acho que vai pagar para ele? Vai pagar por ele? Vai realmente, nossa, mexer nos cofres do Santos? Não. Olha, achei que fosse ficar bom, não ficou. Peraí, vamos ver ainda o cabelo aqui. É muito melhor para o Santos, como a gente acabou de ver a matéria do Benfica, que o Santos chegue para o Lucas Pires e ofereça um contrato, que o Santos ofereça para o Lucas Barbosa, que o Santos olhe para os meninos, mesmo para o Juan, do que a gente gaste dinheiro com um jogador igual o jogador que eu vou colocar aqui agora para vocês, que é também uma matéria do Diário do Peixe falando sobre o Jobson. É o tipo de jogador que, nesse momento de saída do Santos, Jobson treina a parte física e faz trabalho com o personal. Eu não sei se tem exatamente a data que o Jobson, os clubes brasileiros tiveram para acertar as contratações. O Jobson ficou próximo de fechar com o time da Série A, mas acabou não fechando. A janela já abriu de novo. Então, assim, a gente sabe que o Jobson é o tipo de jogador. No 10 de outubro ele jogou 10 minutos. Então, assim, o Jobson fez um gol lá contra o São Paulo, a gente conseguiu, e foi um gol super importante lá no ano que a gente foi para a final da Libertadores. Eu acho que o Jobson teve uma passagem interessante para o Santos, mas não tem como render mais, entendeu? Se o Bustos está tentando, um monte de gente nesse meio de campo, tentou o Camacho, tentou o Sandri, né? Tentou vários outros jogadores e não tentou o Jobson, a gente tem que acreditar também no trabalho do treinador. Tenho minhas questões com o treinador? Tenho, porque a gente sempre vai ter. Impossível a gente concordar com tudo. Nem se eu fosse a treinadora, eu concordaria com tudo, que provavelmente eu faria um monte de besteira. Por isso que eu tô aqui, não tô treinando o time. Mas eu acho que, cara, é olhar para esse tipo de jogador e ver, não tem espaço no Santos? Pode ter espaço no outro time? Eu acho que pode. Eu acho que o Jobson é um cara alto, um cara forte, um cara diferente de porte físico, de volante. Pode ajudar na área, pode eventualmente ajudar com cabeçada, não sei. Pode ser útil, não é um jogador descartável no futebol brasileiro. Tenho certeza que ele vai arrumar um time, seja, sei lá, seja um Botafogo, seja um Juventude, seja um Grêmio, sei lá qual que é o time. Mas eu tenho certeza que é um jogador que, de fato, se não vai ficar dentro do Santos, que realmente vá para algum outro lugar e consiga, de fato, aí ter uma vida um pouco mais tranquila. Só eu tenho times classificados, Sul-Americana. Tem só mais uma matéria que eu vi hoje, não sei se foi da Laurinha ou se foi do Gui. Conheça os times já classificados, para a gente comentar esses times e a gente já fecha o nosso tiro de notícias, que na verdade chama Isabel Informa. Vamos lá. Foi da Laurinha. Conheça os times já classificados para as oitavas de final da Sul-Americana. Patati patatá, ainda teremos jogos hoje, né? São 8 horas, alguns jogos já estão no meio, mas nenhum acabou ainda. Já temos, confirmados o Santos, São Paulo, Inter, Atlético Goianiense, Lanús, Barcelona de Guayaquil, Montevideo Wanderers ainda possuem chances, parará. Já no grupo B, apenas Racing ou Melgar estão vivos na briga. Ceará Independente ainda luta pelo grupo G, no grupo G. E no grupo H,
tanto o Júnior quanto o Santa Fé e Fluminense também têm chances. E aí, vindo da Libertadores, Deportivo Táchira, Nacional, Universidade Católica, que é exatamente o que a gente falou que é comandado pelo Ariel Roland, Libertad, Atlético Paranaense, The Strongest e Caracas podem ser adversários das oitavas do grupo B. O terceiro lugar do grupo D está entre Tolima e Independente Del Valle. E no grupo E, tanto o Deportivo Cali quanto o Boca Juniors e Corinthians podem estar na Sula, Jesus Cristo. No grupo F está entre Fortaleza e Colo-Colo. E no G podemos ter Cerro Porteño, Olímpia ou Penharol. Então, assim, de fato, vai ser um campeonato difícil, mas, cara, a gente tá aí pra isso, né? Eu acho que o Atlantista também não tá afim de pagar as dívidas e não fazer um time forte para ficar em casa jogando só o brasileiro. A gente tá aí pra isso, a gente tá indo atrás de campeonatos que realmente vale a pena pro Santos também. Acho o Sul-Americana um campeonato bem interessante. Acho que a gente viu uma final aí de Red Bull contra Atlético Paranaense que nitidamente dá para ver que o Santos poderia estar nela. Então, cara, eu espero de fato que o Santos veja com mais carinho essa competição e que a gente consiga aí ter no final de semana. Eu volto, né, com esse pré-jogo aí para vocês, mas que a gente tenha no final de semana um bom jogo de futebol. Vamos começar aí. Quando sair a escalação, eu dou a minha opinião sobre isso, tá bom? Beijocas.